E aí pessoal, tudo bem? Mais de 8.000 aqui e voltando aqui para mais um vídeo de refutando, né? Dessa vez o canal Super Geek Verso a respeito de Madara versus Kuririn. O primeiro erro do vídeo dele é dizer que o auge do Kuririn foi na Saga Cell. Isso porque o Kuririn não ter mais treinado tão arduamente e mesmo quando ele fez isso ele teve períodos muito pequenos de tempo, em teoria não daria para recuperar o poder dele. Ele ainda dá exemplos de, por exemplo, o Goku ser ferido por balas depois de ficar um tempo sem treinar e até dá uns exemplos da vida real de se você parar para ir na academia, seus músculos vão diminuir. Primeiramente, vamos ir para esse exemplo prático da vida real que ele deu, né? Que, bom, beleza, se você parar de ir na academia, você de fato vai ficar mais fraco, mas existe um negócio meio que se chama memória muscular. Tipo, se você treinar, você vai conseguir os mesmos resultados que antes em um tempo muito mais rápido. Não só isso, como ele cita aquele cena, né, do Goku levando o dano de um tiro, mas logo em seguida o Goku já tá até mais forte do que antes de ele ter parado de treinar, sabe? De novo mostrando esse exemplo de rápida adaptação. Mas vamos com calma, vamos falar mais sobre o treino do Kuririn. A gente tem vários indicativos que o Kuririn ele de fato continuou treinando, mas não com tanto rigor, digamos assim. A gente tem, por exemplo, a número 18 sabendo usar o Kinzan, e o único que poderia ter ensinado isso pra ela é o Kuririn, indicando que ele ainda estava relativamente próximo das artes marciais. Nós temos a citação do próprio Akira dizendo que o Kuririn era o terráqueo mais forte, colocando ele acima do Tenshinhan, que continuou treinando, né? Isso é muito importante de se citar também. Além do mais, claro, na saga Moro foi citado literalmente que ele treinou arduamente durante 2 meses inteiros. Então, como você pode ter percebido com todas essas evidências, o auge do Kuririn não é o da Saga Cell, e sim o de Dragon Ball Super, né? O atual. Mas para esse vídeo aqui, não vamos considerar o Kuririn no auge contra o Madara, ok? Vamos considerar o Kuririn que ele se propôs a analisar, né? O Kuririn da Saga Cell. Vamos analisar esse vídeo, vamos ver realmente quem ganha, Kuririn da Saga Cell contra o Madara. O segundo erro é não saber o que é canônico. Eu não sei se você percebeu, mas todos os feitos que eu falei do Kuririn até aqui são do mangá ou são de obra diretamente do Akira. E por que eu tô falando isso? Porque ele falou que não iria considerar a versão da Toei pra isso, nem beleza, o direito dele não querer usar uma versão melhor do personagem, digamos assim, com mais feitos e tudo mais, beleza, não tem problema nenhum com isso. O problema é dizer que o mangá do Toyotaro é canônico. Tipo, assim, eu não tenho nenhum problema em você querer usar a versão do Toyotaro, mas o meu problema está você descartar a versão do Toei como sendo filler. Tanto o Toei, tanto o Toyotaro recebem o script inicial, né, de como a história vai funcionar em Dragon Ball Super, e ambos adaptam da sua própria maneira, né? Óbvio, com supervisão do Akira, mas ambos adaptando da sua própria maneira. Então, dizer que o material do Toyotaro é canônico da Toei não tá errado. Eu só queria dizer isso, mas vamos continuar aqui, ok? Vamos considerar o Kuririn somente utilizando feitos do mangá e utilizando a versão do Toyotaro, beleza? O que nos traz pro próximo erro, que é ele utilizar uma cena filler para refutar um feito do mangá. Ele fala que o Kuririn não pode ter velocidade da luz porque o criança não tem o feito de desviar da luz do Taioken. Isso porque no anime é mostrado que o Goku recebeu a luz antes de sair da sua posição. Mas ele acabou de falar que não ia considerar filler do anime. Essa cena do Goku sendo acertado pela luz, ela não existe no mangá. Então pera aí, mano, tem algo muito estranho aqui. Até porque, né, que aqui a gente entrou num termo de velocidade. Quando ele vai tratar da velocidade do Madara, ele fala justamente que o Madara tem velocidade da luz, porque o Naruto ele conseguiu desviar de um golpe na velocidade da luz. Mas essa cena aqui do Naruto desviando da técnica com velocidade da luz indo na direção dele é filler. No mangá a única coisa que aparece é o Naruto desviando, mas você não sabe como foi essa cena, sabe? Seria muito presunção você tirar que o Naruto teria a velocidade da luz por conta dessa cena aqui. Diferente do anime, sim. Porque no anime você consegue ver que o disparo ele ia chegar no Naruto e o Naruto ele desviou depois, né? Então aqui você já percebe um grande enviesamento do vídeo dele, né? E só pra falar que ele também utiliza uma pseudociência meio estranha, dizendo que pelo Madara conseguir distorcer o espaço, ele teria velocidade da luz, mas na verdade não é isso. Qualquer corpo com massa em si já deforma o espaço. Então, deformar o espaço não é um feito de velocidade da luz. Mas eu vou considerar os critérios dele, por quê? Porque depois dessa cena do Goku, é citado, né, pelo Sr. Popo que o Goku deveria se mover mais rápido que um raio. Um raio são mais lentos que a luz, né? Não preciso dizer isso, então, teoricamente, isso já coloca uma certa validação no feito do anime, certo?
Mesmo considerando o mangá, a gente tem novels dizendo que o Naruto morrendo conseguiu desviar de uma arma de fótons. E eu não sei se o Naruto base morrendo deve ser tão mais forte assim que o Madara, sabe? Então eu acho justo dar velocidade pro Madara também por conta disso. A não ser que ele também reclame da canonicidade das novels. De novo, esse vídeo parece ser muito tendencioso nesse quesito. Mas sim, Madara tem velocidade da luz. E agora o Kuririn, ele não tem velocidade da luz como ele disse no vídeo? Bom, a gente não precisa se apoiar só nesse feito, digamos assim, do Goku desviando do Taioken. De novo, a gente tem a citação do Sr. Popo dizendo que o Goku deveria ser mais rápido que um raio, o que já coloca o Kuririn acima das velocidades hipersônicas que o Super Geek Verso falou que era o máximo dele, digamos assim. E a gente também tem um feito do Raditz desviando do Makanko Sapo do Piccolo, que é uma técnica que consegue chegar à lua basicamente instantaneamente. No mangá ela chega instantaneamente, diferente do anime que tem um certo time frame. E mesmo você considerando o anime, olha isso, você considerando o anime para nerfar, ainda assim você já chega tipo quase 30% da velocidade da luz para o Raditz desviando no Makanko Sapo, certo? E aí você utiliza alguns guias, como por exemplo que o Kaioken duplica a velocidade e tudo mais. Nem precisa apelar muito para guia, o próprio mangá na descrição, né? A proporcionalidade do PDL, né? Se o PDL aumenta, a velocidade aumenta. Então, poxa, basicamente você tem um Kuririn aí com 75 mil de poder de luta, que foi o último poder de luta revelado oficialmente, né? Ele teria sim velocidade da luz, né? E isso, o da saga Frieza, isso é muito importante de citar. O da saga Frieza. E no vídeo ele falou que não passa nem de hipersônico. Então aqui só no início a gente já provou a superioridade de velocidade do Kuririn contra o Madara. E para você que acha que só estou sendo favorável ao Kuririn nesse vídeo, não, porque um dos maiores nerfs que ele também faz no vídeo é justamente o poder destrutivo do Madara. Ele mostra uma cena lá do Madara destruindo uma cadeia de montanhas e fala que já poderia encerrar por ali o vídeo, mas na verdade não, porque o poder do Madara se estende muito além disso. E a gente pode comparar o Madara facilmente com o Toneri, que conseguiu partir a lua em dois, o que já requer uma energia capaz de destruir a lua, basicamente. Então sim, Madara é minimamente capaz de destruir luas, assim, sabe? Mas quando falamos da análise de poder que ele fez do Kuririn, ele se limitou-se a mostrar personagens destruindo luas, com citações de destruírem planetas, e ele citou que o Kuririn estaria nesse nível, mas mesmo assim ainda seria uma análise bem rasa do poder do Kuririn, certo? Uma coisa muito importante que faltou ele citar é que os personagens, eles destroem literalmente até a não existência desses objetos. Quando Mestre Kami destruiu a lua, ela deixou de existir, não deixando nenhum traço dela. Quando Piccolo fez isso, a mesma coisa também ocorreu. Obviamente você tem outras mídias que retratam sobrando destroços, como Dragon Ball Z Kakarot, mas mesmo assim, por exemplo, você tem o Vegeta dizendo que destruiria a Terra, literalmente até a não existência. O que faltou falar no vídeo dele é que essas destruições são muito mais grandiosas, né? Não é porque um personagem destrói a lua que ele é limitado à energia capaz de destruir a lua. Lembrando, aquela feixe do Toneri que cortou a lua ao meio já tem energia para despedaçar a lua, digamos assim. Os personagens de Dragon Ball destroem até a não existência. E é só isso que eu queria dizer para você entender o quão forte são as destruições causadas pelos personagens de Dragon Ball. Isso colocaria o Kuririn muito acima do nível que ele pôs no vídeo, né, que é o nível planetário. Eu posso até usar aqui o guia do The Legend of Manga, que é um conjunto de informações dadas pelo Akira Toriyama, que coloca o nível de destruição planetária como 10.000, mas se a gente lembra, os personagens de Dragon Ball consideram o planeta Terra como um planeta pequeno, então esse guia estaria dizendo que planetas grandes, como Júpiter, assim, teriam, né, a quantidade necessária, 10.000 para ser destruído, o que faz muito mais sentido com a citação do Vegeta. E lembrando, como estamos tratando do Kuririn da saga Cell, podemos comparar ele minimamente com o Freeza em sua primeira forma, que no filme do Dragon Ball Super Broly, ele fez um feito de destruição tão intensa com esse planeta, que pode ser sim comparado à destruição de uma estrela, mais especificamente de uma estrela anã. E é claro que você pode questionar por que o Kuririn pode ser comparado com o Freeza na primeira forma. A gente pode comparar isso por quê? Porque na saga Android, o Dr. Gero se confunde, né, o Yantia com o poder do Goku que ele estimava. Né? O Dr. Gero fez um cálculo para determinar o quão forte seria o Goku quando eles o enfrentassem. E esse cálculo foi considerado o maior grau de fortalecimento possível, sabe? Junto com esse cálculo, ele achou que o Yantia era o Goku.
E ele viu o Goku logo em seguida e não se impressionou nada com isso, indicando que o Yantia teria um poder próximo aí do Goku base da saga Android. Então sim, o Kuririn pode ser comparado ao Freeza na primeira forma, que fez um feito de estrela anã. Isso ainda destacando como técnicas especiais como o Kenzan, que ele mesmo falou no vídeo. Então de fato o poder do Kuririn nesse caso ele pode ser ainda mais destrutivo com essas técnicas especiais. Mas resumindo, o nível do Kuririn pode ser facilmente escalável a nível de estrela anã. Com tudo isso que eu falei, parece ser meio óbvio a quantidade de maneiras que o Kuririn pode derrotar o Madara. E isso vai desde Speed Blitz, pela diferença enorme de velocidade entre ambos, pode ser devido a um soco, pela enorme diferença de poder, ele pode simplesmente desintegrar o Madara com um soco. Eu sei que talvez você possa trazer o argumento que Madara é imortal ou coisa assim, na realidade nem é nesse muito contexto, porque o contexto da imortalidade do Madara é questão de longevidade e não necessariamente em regeneração, digamos assim, por mais que ele consiga se regenerar, ele tem uma capacidade absurda para isso, mas ele mesmo já mostrou que essa habilidade tem limitação, isso com o soco do Might Guy, e não com um ataque nível de estrela anã do Kuririn, sabe? E mesmo se isso fosse verdade, em Dragon Ball já foi mostrado várias vezes que a imortalidade pode ser contornada pela desintegração, né? Ou seja, se eu desintegrar ele a um nível ridiculamente grande, ele não vai poder se regenerar, ou seja, a imortalidade será desfeita. Então só aí você já percebe inúmeras maneiras que o Kuririn tem para ganhar no Madara, mas o Super Geek Verso ele apontou que algumas delas não funcionariam, e é claro que eu vou ter que refutar isso nesse vídeo também. A primeira delas é que ele falou que o Kaioken não funcionaria no Madara, porque ele já é um guerreiro muito habilidoso e consegue lutar sem os olhos, basicamente isso. Por quê? Porque os personagens de Dragon Ball também conseguem lutar sem olhar. O que eu acho interessante aqui, né, cegar o inimigo, mas desorientá-lo também. Então sim, o Madara ele ficaria desorientado pelo Kaioken. Ele pode lutar estando cego? Pode, mas a desorientação dele é o que vai contar, é o que vai fazer ele ficar paralisado. Outro argumento que ele deu para as habilidades do Kuririn não funcionarem no Madara era justamente a nulificação de energia, né, que o Madara consegue fazer. E ele até trouxe uma discussão sobre Ki e Chakra e deu bons argumentos que possam igualar as duas energias, né? Porém, se você vê as duas séries, você consegue ver uma diferença muito grande entre Chakra e Ki, que é justamente como essas energias funcionam. Eu acho que a gente já pode começar por aí, porque o Chakra tem literalmente veias de Chakra que levam o Chakra por todo o corpo, diferente do Ki, que você não tem um local exato onde fica o Ki, ou veias que levam o Ki. Não, é uma energia muito mais espiritual do que qualquer outra coisa, né? Mas isso ok, isso impede você igualar essas energias? Não impede, mas há uma energia muito melhor de você fazer essa igualdade, que é justamente o Chakra natural. Pense comigo, ambos, Chakra natural e Ki, eles não possuem veias, né, como o Chakra normal. Eles podem ser detectados por nível de poder, o Naruto usa isso, né, para detectar chakras naturais, digamos assim. Ambas energias podem ser conseguidas através da natureza, né? Em Dragon Ball não há uma distinção entre o Ki que os guerreiros Z usam, que os alienígenas usam, para o Ki que os animais usam, que as plantas usam. Não há essa distinção em Dragon Ball, diferente de Naruto. Então se você for fazer essa igualdade de energias, seria muito mais inteligente, né? Faz muito mais sentido você igualar o Ki com o Chakra natural. E por que eu digo isso? Porque uma das habilidades que ele citou, né, que o Madara pode nulificar, digamos assim, é usando o caminho Yin e Yang. Só que o caminho Yin e Yang tem uma fraqueza, que é justamente o Chakra natural, que pode ser muito melhor igualado com o Ki do que o Chakra normal, entendeu? Mas não só isso, porque a gente não pode esquecer, né, de citar também que o Madara tem um Rinnegan, e o Rinnegan tem um caminho que nulifica ninjutsu também, mas ele também nulifica energia natural. Ele absorve energia natural. A gente ainda pode argumentar da superioridade do Kuririn, que faria com que o Madara não tenha tempo de reação, mas mesmo que você queira descartar esse argumento, nós ainda temos que lembrar que em Dragon Ball, o que mais acontece é os inimigos serem derrotados justamente por não conseguirem acumular um poder muito maior do que eles conseguem absorver. Isso foi repetido com o Yakon e com o Moro, mas você também pode estender isso para outros momentos, como por exemplo o Vegeta, quando ele faz a sua autoexplosão, que é justamente o corpo dele não aguentando a energia que ele libera, fazendo ele virar pó. Então você tem todos esses argumentos que, ok, o Rinnegan pode nulificar o Ki? Pode, até uma certa quantidade. E nós sabemos já em Naruto que a energia que o Rinnegan pega vai direto pro corpo. A diferença de um ser planetário, que é o que a gente está considerando o Madara aqui, tá?
para um ser estrela anã como o Kuririn, é de 280 mil vezes. Tipo, a gente não tá falando que o Madara não conseguiria absorver um ataque 10 vezes mais forte que ele, 100 vezes mais forte que ele. O Super Geekiverse estaria dizendo que ele consegue absorver um ataque 280 mil vezes com mais energia que o corpo dele consegue gerar, tá ligado? Beleza, se a gente tivesse falando, pô, uma diferença de 1000 vezes, já seria exagerado, mas a gente tá falando de 280 mil vezes. Enfim, isso considerando o nível do Freeza, primeira forma, que o Kuririn da Saga Cell seria possivelmente até mais forte que isso. Então não, por scaling, por análise realmente, por critérios rigorosos, Madara não conseguiria anular um Kamehameha que seja uma Ki Blast do Kuririn, digamos assim. Mas e o Madara? Ele teria forma de derrotar o Kuririn? Segundo o Geekiverse, um dos primeiros argumentos que ele deu foi ele utilizar a Gudodama, que tem um alto poder de desintegração. Mas bem, isso não é nada novo em Dragon Ball. Diversos ataques já foram mostrados tendo capacidade de desintegração. Os personagens simplesmente conseguem resistir a esses ataques, bem mais fracos que o Kuririn, inclusive. E óbvio que a gente pode seguir a lógica clássica em Dragon Ball, que o mais forte vai resistir ao ataque do mais fraco em 99% dos casos. Sendo as únicas exceções disso, é basicamente o Kenzan e o Kikoho do Tenshinhan, que são muito mais fracos que os inimigos que eles enfrentaram, mas mesmo assim eles conseguiam causar certo dano a eles. Mas bem, Madara entraria nesse 1% que falta? Na realidade não, porque a gente tem o Hakai, O Hakai que tem um alto poder de desintegração, e no mangá do Toyotaro a gente viu que o Granola conseguiu resistir a ele pelo gás, O gás que seria tão forte ou mais que o Granola, e o Granola conseguiu resistir ao Hakai, que também tem um alto poder de desintegração. O Madara também poderia utilizar genjutsus. Eu até achei engraçado, porque ele fala que o Kuririn ele treina a mente dele, mas é muito mais para treinar técnica de combate, não mesmo fortalecer a mente dele. O que é um completo erro, se você lembra que no próprio vídeo dele ele mostrou uma scan, literalmente falando, que para ter um Ki forte você precisa também ter uma mente poderosa, Não só isso, em diversos momentos de Dragon Ball você vê os personagens de fato meditando e ficando mais fortes por causa dessa meditação. E até o próprio Akira Toriyama falando que para você ter um Ki forte, para você ter um Ki elevado, você também precisa de uma mente igualmente poderosa, Então sim, não faz o menor sentido você dizer que o Kuririn não tem uma mente forte. E consequentemente não faria sentido também você dizer que ele não resistiria a um genjutsu por causa disso. Outro argumento utilizado também é que o Madara poderia utilizar o caminho humano para absorver a alma do Kuririn. O problema disso é que, como estamos usando o mangá de Dragon Ball Super, lá é literalmente citado que a absorção de energia, no caso seria o equivalente para a absorção de alma também, é inútil contra alguém mais rápido, do que a própria absorção, Então, como a gente já mostrou aqui, já provou que o Kuririn é muito mais rápido que o Madara, realmente não tem nenhum problema no caminho humano contra o Kuririn. E o último argumento para o Madara conseguir derrotar o Kuririn é ele pegar ele de guarda baixa e ir lá ele. Sim, isso funcionaria, isso basicamente funcionaria com qualquer personagem de Dragon Ball. Acho que até o Bill já foi ferido quando ele estava de guarda baixa. E é claro que ele tentou incrementar isso com a habilidade do Limbo do Madara, que não pode ser detectado nem por chakra natural. Lembrando que a gente está fazendo essa equivalência de chakra natural com Ki. E também não pode ser tocado, fora a utilização do chakra dos 6 caminhos que o Kuririn não possui. Teria formas do Kuririn de Dragon Ball Super fazer isso? Teria, mas como a gente está se limitando a falar do Kuririn da Saga Cell, ele não conseguiria fazer isso. Mas também não adianta muito ter os Limbos se nenhum deles tem a capacidade de ferir o Kuririn ou qualquer coisa do tipo. Mas sim, poderia fazer assim uma estratégia do, o Madara de se fingir de morto e vir lá um Madara Limbo apunhalar ele pelas costas. Beleza, aí vai do roteiro, Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero aí que todos tenham assistido, tenham entendido os argumentos, tenham entendido a força do Kuririn, a força do Madara e qual seria o resultado do confronto entre eles e suas habilidades interagindo entre si. E se fosse me perguntar, ok, mais de 8.000, você fez um vídeo provando que o Kuririn da Saga Cell venceria o Madara, mas se fosse o Kuririn da Saga Freeza, o Kuririn da Saga Saiyajin, eles venceriam. Bom, o Kuririn da Saga Freeza ele ainda tem bastante vantagem em poder, como eu falei, ele tem mais de 75 mil de poder de luta, e ainda é muito mais rápido, certo? Eu não acharia que o Kuririn da Saga Freeza perdesse. O Kuririn do início da Saga Freeza já teria seus 13 mil de poder de luta, já teria uma velocidade menor, já teria um poder, bastante grande ainda, então eu também não acharia que ele conseguiria ganhar.
talvez a única versão que eu acho que o Madara teria chances e de fato conseguiria derrotar seria o Kuririn da Saga Saiyajin. O Kuririn da Saga Saiyajin teria uma velocidade próxima ou até a velocidade da luz, mas aí já seria uma velocidade bem equiparada entre ambos, né? Os dois teriam a capacidade de destruir planetas. Madara talvez até possa ser argumentável como nível Lua ou qualquer coisa do tipo, mas ainda assim a diferença não seria tão brutal assim. Eu ainda acharia que o Madara teria plenas condições de derrotar o Kuririn. Então assim, resumidamente, se a gente estivesse falando desse vídeo Kuririn da Saga Saiyajin contra o Madara, eu ainda acho que o Madara sairia vencedor. Mas das sagas em diante, aí não dá não pro Madara. Aí o Kuririn sola e, como diz o velho ditado, em terra de Naruto, Kuririn é muito além de Deus, olha isso, né? Porque agora já tem os deuses em Naruto, né? Então agora você tem que falar que o Kuririn é além de Deus. Mas enfim, obrigado a todos. Lembrando, não quero instigar nenhuma Flame War aqui. Se você tiver algum contraponto para qualquer coisa que eu falei, sinta-se livre para comentar aí embaixo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.